BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Venture Capital, capital de risco, é uma forma de investimento que financia startups e pequenas empresas com alto potencial de crescimento, mas que apresentam um nível significativo de risco. Esse tipo de capital é fornecido por investidores conhecidos como Venture Capitalists, que aportam recursos financeiros em troca de participação acionária na empresa. O objetivo é apoiar o desenvolvimento do negócio desde o estágio inicial até fases mais avançadas, visando um retorno substancial sobre o investimento quando a empresa crescer, se tornar lucrativa ou ser vendida. Além do financiamento, os Venture Capitalists frequentemente oferecem suporte estratégico e acesso a redes de contatos para acelerar o crescimento das empresas investidas. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Juliane Piniano, sócia da área societária de fusões e aquisições e Venture Capital do FM The Hike Advogados. Juliane, falei tudo direitinho? Bem-vinda e muito obrigado por topar o nosso convite, viu? Falou sim, obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa, muito bacana esse seu novo projeto. Muito sucesso para ele. Muito obrigado, Juliane. Juliane, queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como você chegou nessa área, por favor. Minha trajetória é um pouco longa, já tenho quase 20 anos de formada, né? Eu comecei minha carreira, na verdade eu decidi pela carreira jurídica pensando em magistratura lá atrás. Nada a ver com o que eu faço hoje. E durante a faculdade eu olhava muito para a área contenciosa, então eu comecei trabalhando em contencioso. Nossa, sim, não esperava. Que pareça, pois é. E nos meus 2 últimos anos de faculdade eu fiz estágio na Natura. Eu sabia que eu precisava estar. Eu sempre trabalhei em escritório de médio porte, acho que para dar um pouco de casca, né, pra gente. Mas nos meus 2 últimos anos de faculdade eu fiz um estágio no programa de estágio da Natura. Foi bem na época do IPO, em 2004, 2005. Nossa, que legal. E foi lá que eu conheci 2 dos meus atuais sócios, né, o Rodrigo Menezes e a Lucilene Prado. Então, é super orgulho para mim ter podido trabalhar com eles nessa fase e criado um relacionamento profissional que rendeu frutos até hoje, né, 20 anos depois. E lá que eu comecei a olhar um pouco para a área empresarial e achar super interessante, porque eu participei de um movimento muito relevante para a companhia na época, que foi o IPO, na época dos IPOs no Brasil, em 2004. Sim. Então, mudando toda a governança da empresa e compliance e tudo mais, eu estava ainda assessorando na época a área contenciosa e trabalhista. E quando eu saí da Natura, um pouco antes de me formar, eu acabei começando a trabalhar com M&A e societário no escritório que era vinculado a uma Big Four, na época. Eu fiquei lá 2 anos. Foi aí que eu comecei a trabalhar mais nessa área, por incrível que pareça, né? Já tinha, obviamente, já me desencantado com magistratura. Isso que eu ia te perguntar. Quando você tá, né, quando você é jovem e ainda não conhece a realidade, você não sabe, na faculdade de Direito a gente vê muita coisa, mas eu fiz Mackenzie, né, uma faculdade tradicional, e o direito empresarial lá, ele não é tão forte, né, acho que não. A grande maioria das faculdades de Direito são assim, olham muito, você sai de lá como um cara para litigar. E então, me encantou muito essa área, e por coincidência, em 2007, o Rodrigo Menezes, que foi esse gerente da Natura que trabalhava comigo na época, estava vindo para São Paulo para abrir o escritório de São Paulo. O escritório FM The Hike tem 4 anos, como na formação que tem hoje, tá? Mas ele veio, as primeiras raízes vieram do escritório do The Hike Menezes, que na verdade tem mais de 20 anos, e que começou no Rio, né, inicialmente. Então ele estava vindo para abrir o escritório de São Paulo, lembrou de mim. Eu tinha 2 anos de formado e tinha esse background um pouco mais amplo, né, de contencioso, uma coisa um pouco mais geral, e já estava 2 anos trabalhando com M&A, e o escritório tinha muito na época, o foco em M&A, né, não se falava em VC, em 2007 ainda no Brasil. O Rodrigo teve uma experiência profissional antes, né, de fazer poucas das primeiras operações que foram feitas no Brasil de VC no final da década de 90. Comecinho de tudo, né?
no comecinho de tudo, quando tudo era mato. E esse mercado morreu, né, na verdade, no Brasil, depois do estouro da bolha da internet, no comecinho dos anos 2000. O pessoal mais velho lembra disso. Mas sempre ficou na cabeça dele, né, empreendedorismo, área de tecnologia, mas não era uma realidade ainda para a gente, no Brasil, esse mercado. E fast forward, né, eu comecei lá no escritório, então, em 2007, e mais ou menos por volta de 2009, esse mercado voltou a reacender no Brasil. Com os primeiros fundos sendo captados, ainda com muito fomento por trás. 2009 teve a resolução 391 da CVM, que criou os FIPs, lá atrás. Ainda tinha muito fundo com FMI, e eles começaram a investir em tecnologia e olhar para isso. E a gente começou a se envolver como uma oportunidade. Nós éramos uma boutique de M&A na época, mas olhando como uma oportunidade, como um encantamento também por essa área, sabe? Então, não foi algo que eu procurei ativamente, isso veio até mim dentro do escritório, por sorte, bem no comecinho do mundo de VC no Brasil, e a gente literalmente aprendeu com o mercado. Nossa primeira iniciativa dentro do escritório na época foi patrocinar o Desafio Brasil da FGV, que na época era Intel. A gente não tinha dinheiro para patrocinar, então o que a gente fez? A gente dava horas de honorários gratuitos para as 3 primeiras startups que eram selecionadas. E eles não usavam. Deixavam para usar quando estava vencendo o patrocínio, porque não sabiam, não sabiam o que podiam esperar de nós e tudo mais, e enfim, a gente até incentivava e conversava bastante. Por curiosidade, você acha que você pegou desde esse comecinho, mas você acha que hoje as startups estão mais, vamos dizer, com mais consciência sobre a importância do direito, ou ainda sofrem bastante entender qual que é o papel e como pode ajudar? Sem dúvida, mas eu acho que ainda fica como uma coisa secundária, especialmente no comecinho, tá? Porque empreender no Brasil não é fácil. Não. Você tem que matar um leão por dia, você tem um cobertor super curto financeiro, e o pessoal acha que advogado é sempre caro, é sempre causador de problema e tudo mais, mas não é bem assim, na verdade. Então, eles acabam buscando uma assessoria especializada quando vem um problema grande na frente, ou quando estão de frente com um investidor muito maior, né? Infelizmente, nesse momento, às vezes, deixaram coisas para trás que podem, inclusive, impedir o investimento ou dificultar o investimento, quando você olha para compliance. Questões que você poderia ter olhado de uma forma mais direta e resolvido de uma forma mais simples, que agora já viraram um problema, né, no comecinho da jornada. Mas acho que isso tem mudado bastante, tá? Acho que a cultura brasileira era muito de advogado quando já tinha um problema na mesa, e agora existe uma cultura preventiva que está se formando, mas ainda está devagar. Não, total. E eu vejo que uma coisa, né, Juliane, pelo menos na minha visão, né, porque o direito, obviamente, tem a parte de apagar o fogo, que realmente é o trabalho, mas tem uma parte no planejamento estratégico que é fundamental, inclusive, para valorizar a empresa, né? Pelo menos eu vejo isso da parte. Não sei se tem essa visão. Sim, sem dúvida. E a gente tem uma experiência aqui de atender a cadeia inteira, né? Desde o investidor anjo até o fundo de VC maior. Na verdade, o grande objetivo do escritório é acompanhar a jornada do empreendedor do começo ao fim. Então, a gente não tem, entre aspas, esse preconceito de pegar o pequenininho, pelo contrário, a gente gosta. Quando não tem uma demanda direta, a gente trabalha muito com mentoria e assessoria a startups no começo de jornada. A gente é muito buscado, né? Acho que é uma cultura que veio desde o Rodrigo e da própria Fabiana Fagundes, que é o F do FMD Hike, da época da Endeavor. Ela é mentora Endeavor há 20 anos, então ela diz que toda a mentoria que ela dá até hoje, ela aprende muito, e é verdade, a gente aprende muito com o empreendedor. E a gente acaba ajudando também nessa construção. Às vezes, o que o empreendedor precisa é de um conselho, de uma troca de experiências de quem já passou pela jornada inteira, né? E olhando do ponto de vista jurídico, como o nosso sonho é sempre acompanhar o empreendedor do começo ao fim, a gente está do lado do investidor anjo, do lado da empresa que está recebendo um capital anjo, da empresa que está na série B, série C, série D, da empresa que faz o M&A para o estratégico. Então, e eu já tive a oportunidade nessa jornada de acompanhar alguns empreendedores que eu assessorei do primeiro round, fiz a saída do estratégico, e foi lindo, assim, eu fiquei até emocionada quando eu vi ele anunciando ali para os investidores a saída, e acompanhando a jornada do comecinho, como a gente ganha um conhecimento do negócio, da empresa e do que está por trás ali das dificuldades todas que eles passaram em todos os rounds e do crescimento dos desafios. Então, quando você vai fazer o M&A, você tem uma outra visão desse seu cliente, né? Quase que faz parte do time. Então, é trabalhar não para ele, mas com ele. Então, é muito legal. Então, esse é o nosso sonho aqui no escritório. Animal.
acaba ganhando experiência, né? No fim, você sabe os problemas que os empreendedores vão enfrentar ali na frente, sabe o que deu problema numa série A, numa série B, com um anjo, com um founder que eventualmente não está alinhado, e o que vai ser o problema lá no M&A na hora da saída, né? Então, eu acho que isso é muito valoroso. Sensacional. Você sabe que eu tava lembrando aqui, né? Porque minha família inteira tem muita gente no contencioso, né? Hoje tá mais, assim, tem o prêmio tributário, concorrencial, M&A e tudo mais. Mas quando eu vi o empresarial, para mim, aquilo de você vê o modelo de negócio dos caras, você vê umas matérias, por exemplo, tudo bem, a gente não vai ver só o jurídico, você vai ver o negócio do cara, né? Exato. Então isso para mim, eu acho que é uma experiência maravilhosa, porque você vê o que tá acontecendo de novo, né? Eu acho que essa área no Venture Capital, você vê muito isso, né? Exato. E eu acho interessante porque eu falo que hoje o que eu faço, eu não aprendi na faculdade. Assim, óbvio que as bases foram todas construídas lá, as bases teóricas e tudo mais, e a visão global, né, especialmente quando você olha para uma operação e revisa um relatório de due diligence e discute com o seu cliente sobre riscos e tudo mais, mas o que eu faço hoje eu não aprendi na faculdade. Então, e até tenho dificuldade de explicar para as pessoas entenderem, quando, você é advogada, que legal, né, a pessoa já espera aquela pessoa que vai para o fórum fazer audiência, Barriga no balcão. Fórum há 15 anos, né? O que faz? E aí eu explico, não, na verdade eu trabalho com consultivo, eu explico, aí fica todo mundo com aquela cara de, o que ela tá falando? Eu vejo o meu avô, ele era advogado, ele deve ter nascido em 1920, alguma coisa assim. E quando ele via essas áreas do direito que não existiam na época, ele fala, isso daí não é direito, tem nada a ver com isso. Não entendia, porque o que ele via na faculdade estava completamente diferente. E, Juliane, para a galera entender um pouco, o que é o Venture Capital, para a galera saber o que é, por favor? O Venture Capital, na minha visão, sim, na sua visão. Eu acho que ele é uma grande semente financeira para o empreendedorismo tecnológico. Não só no Brasil, obviamente no mundo. Ele é o combustível que faz a roda girar. Quando você vê o investidor de Venture Capital, ele não está ali para fazer bondade, tá? Ele não é doador de dinheiro para empresas pequenininhas que querem crescer. É um outro tipo de empreendedorismo, né? Tem empreendedorismo tradicional e empreendedorismo tecnológico. E o investidor, obviamente, ele quer ver o dinheiro dele multiplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, várias e várias vezes. Então, ele está disposto a assumir um risco grande. E é uma arte, né, no fim. Então, é aquele dinheirinho do anjo, o dinheirinho do fundo de seed, o dinheirinho do fundo de série A, que vai fazer com que aquela empresa seja de cada 10 que vai ter sucesso. Que essa é a média. Então, e é interessante porque o sistema se retroalimenta. Quando os fundos recebem retorno, os investidores olham para o próximo fundo que esse gestor vai captar e vão colocar dinheiro de novo. E os empreendedores que saíram e tiveram uma boa saída, ou que não tiveram uma boa saída, mas vão empreender de novo, então o sistema vai se retroalimentar. Então, quem não conseguiu eventualmente sucesso vai aprender uma lição e vai empreender de novo, e vai fazer melhor da próxima vez, vai ser um empreendedor cabelo branco que não vai repetir os mesmos erros. O cara que teve sucesso vai pegar o dinheiro dele, vai fazer um investimento anjo, vai colocar dinheiro em fundo de VC, porque ele tem essa questão quase que de uma gratidão pelo sistema, né? E ele entende melhor como isso vai acontecer. Então, isso é de certa forma, muito bonito, porque ele passa below the radar ali do dia a dia das pessoas, mas se você olha para um Google, para um Facebook, para, enfim, tantas empresas de tecnologia de sucesso hoje, elas saíram da garagem, só viraram o que são hoje e mudaram a nossa vida de uma forma tão substancial por conta do VC. Então, para mim, é uma sementinha ali de dinheiro, movimenta um dinheiro relevante, mas nem de perto do que a gente vê em mercado de capitais e tudo mais, mas é uma sementinha que se retroalimenta. Então, é um combustível para o empreendedorismo tecnológico, sem dúvida. Então, é muito bonito ver essa jornada e como o mercado é colaborativo entre si, sabe? E Juliana, porque tem uma galera que acha que isso daí é só uma aposta, né? O pessoal vê lá uma empresa, deixa eu colocar meu dinheiro lá e ver o que vira. Mas não é uma aposta, certo? Mas não é uma aposta que você vai fechar o olho e vou jogar o meu dinheiro aqui. Tem todo um risco calculado, certo? Ou eu tô viajando aqui? Não, sem dúvida, sem dúvida. Especialmente no comecinho, acho que, sem dúvida, é uma aposta, mas não é uma aposta de um jogo, né, que você vai para o azar. Pelo contrário, tem N fatores que você tem que olhar como investidor, mesmo anjo, tá? Primeiro, você tem que estar disposto a perder, sem dúvida. Acho que você não pode fazer um investimento anjo, por exemplo, com o dinheiro do feijão, né? Total. Então, assim, segundo, você tem que estar disposto a dar. Não só dinheiro, mas, que eu falo, smart money, especialmente no comecinho da jornada.
Eu acredito muito nisso, acho que isso faz muito mais diferença do que o dinheiro, né? O que é o smart money? Desculpa. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o que vem por trás ali. Um anjo, por exemplo, vou dar um exemplo do anjo, tá? Que é o comecinho da cadeia. Geralmente é um empresário que olha para aquele negócio e ele já tem alguma experiência naquela área. O que ele vai fazer para o empreendedor? Ele vai colocar ali 100, 200 mil reais, às vezes 50 mil reais no empreendimento, mas ele vai ajudar o empreendedor, ele vai abrir portas, ele vai conectar pessoas, ele vai trazer outros investidores, ele vai discutir, ele vai sentar junto com o empreendedor na hora de ter uma hard talk ali, de fazer uma conversa difícil e mostrar a experiência dele e ajudar. Então, assim, o dinheiro pelo dinheiro, 50, 100, 200 mil reais, se você não está disposto a ter um sócio financeiro, a ouvir o que esse sócio tem a falar, você vai no banco e pede empréstimo. Então, eu acho que no fim, o dinheiro de sócio acaba sendo mais caro, mas o que traz valor para o empreendedor é o que esse sócio pode aportar para você, que vai além do dinheiro. Então, acho que tem uma diligência do próprio empreendedor que está buscando dinheiro de conectar com um investidor, especialmente no comecinho da jornada, que fale a sua língua, que te ajude, entendeu? Então, eu acho que, no fim, essa é a grande beleza do sistema. Estou falando no comecinho, mas isso vale também para o final da jornada, né? O que fundo que vai te ajudar a trazer? Aonde você quer chegar? Não é só o dinheiro pelo dinheiro do fundo. Esse cara vai ser seu sócio, vai te cobrar, vai pedir relatório. O que ele pode trazer além daquilo, né? Além do dinheiro. Então, isso que a gente chama de smart money de uma forma geral. Não, sensacional. E, Juliane, você tinha falado no começo você já pegou vários negócios desde o começo, né? Da galera empreendendo. E você falou de um caso que mexeu com você, assim, que você fala que... Você acha que você pode contar um pouco do caso? Do que foi? O caso é público, acho que eles não... então beleza. É a RD Station, que eu acho que legal. Que foi vendida para TOTVS em 2021. Sensacional. E a gente fez o primeiro aporte deles, ainda assessorando o primeiro fundo que colocou dinheiro maior, assim, que era a DGF na época, esse é público, foi 2013, por aí. E a gente acompanhou em todos os aportes de capital que eles receberam, alguns M&As que fizeram já como empresa grande e a venda para TOTVS. Então, a gente acaba tendo um carinho grande, né? Então, foi uma jornada linda, acho que foi um caso de livro, no fim do dia. E foi legal porque, por ter recebido um aporte de fundo no começo da jornada, eles deram muito para compliance. Na época ainda era a 391, era uma regulação de CVM mais dura, né? Você era obrigado ainda para receber aquele dinheiro ser transformado em SA e ter N regras de governança que são bem menos flexíveis do que são hoje. Então o empreendedor sempre olhou para isso, ele foi auditado desde o comecinho da vida. Então na hora de fazer a venda, a casa estava arrumadíssima. Que legal. Então ele teve essa disciplina, né? A disciplina de report, que acho que isso é muito importante. Às vezes os empreendedores reclamam, até em um investimento anjo, de um seed. Poxa, mas o cara quer isso, quer aquilo, quer relatório, vai não sei o que, quer veto. Eu falei, ele nem vai usar isso daí. Mas é importante que você tenha essa disciplina de report, porque o fundo vai precisar disso. Então, se você quer seguir a trilha de VC, isso é uma escolha consciente do empreendedor, porque você tem outras alternativas. Você pode querer double, triple, você pode querer crescer devagarinho e ter um business de cash cow, né, que a gente chama aqui, que vai lá e distribui dividendos e tá tudo bem, tá? Ou pegar uma primeira captação e fazer uma saída cedo para um estratégico e ser feliz, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você segue e opta por seguir a trilha de VC track, você tem que entender que você vai ter sócios financeiros e você vai precisar dar report, você vai precisar ter disciplina, você vai precisar fazer auditoria, você vai precisar olhar para número, você vai ter que lidar com conselho, você vai ter que lidar com o cara chato do fundo ali te cobrando resultado. Eu acho que isso acrescenta demais para o empreendedor de uma certa forma e acaba refletindo na jornada, especialmente no finalzinho, que já está casca grossa ali, já sabe como lidar com os big deals ali mais para frente. Então, acho que foi um caso, para mim, que foi simbólico na minha carreira, assim, foi bem legal. Muito legal mesmo. Eu imagino o tanto de vai e vem, né? Porque não é um processo simples, né, Juliane? Mas também, se fosse simples demais, não teria graça a contar, né? Não, claro. Eu posso dar detalhes aqui, mas acho que para mim marcou muito, pessoalmente, na minha carreira, né? Por ter sido, acho que o primeiro caso de grande sucesso que eu acompanhei do começo ao fim. Alguns outros de sucesso já te pegavam só no final, ou alguns que vão ter de sucesso ali, ou tiveram um sucesso menos relevante. Mas acho que isso foi bem emblemático, tem um carinho enorme pela RD, e a gente continua ainda em contato com os empreendedores. Quando a gente conversa com alguém que gosta do que faz, que é claro que
tá óbvio isso, dá para ver no seu olho isso. Sabe o que te faz, de fato, o que faz brilhar o seu olho? Você falou, putz, é isso que eu queria fazer mesmo, porque... Assim, não foi essa área, eu fui escolhida pela área, né? Não foi eu que escolhi, né? Acho que eu comecei a carreira, como eu te contei, de um jeito diferente. Sim. Mas o que mais me encanta no VC é essa questão colaborativa, sabe? Eu ainda faço bastante M&A tradicional, ainda trabalho com o mercado tradicional, sem dúvida. Mas o VC, ele me encanta por conta disso, né? É uma jornada de longo prazo, é um casamento. E eu falo muito isso para os meus clientes, né? Tanto os investidores quanto os empreendedores, quando você senta na mesa para negociar, todo mundo vai ter que ganhar aqui. Então não é a lei do mais forte, é olhar para o longo prazo. Tem certas coisas que a gente vê gente brigando por, mas que, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma lá na frente, porque é todo mundo junto. Na próxima rodada, você vai estar do outro lado, você vai estar do lado do empreendedor ali, discutindo com outro investidor maior, e renegociando termos de governança. Então é sempre uma construção. Eu acho que é isso que me encanta no VC. Obviamente um mercado que tem certos padrões, mas que não são regras escritas em pedra. Acho que no fim do dia você tem que olhar para a empresa e para a situação que está passando, para o momento de mercado, especialmente. A gente está passando agora por um momento mais duro, né, para o VC, pós bolha e festa não é bolha, né, mas pós um hype ali de 2021, 2020. Então, as coisas estão mais difíceis para todo mundo. Então, como construir isso de uma forma que todo mundo ganhe, né? O empreendedor ganhe, o investidor ganhe e o mercado ganhe. Acho que no fim do dia, os grandes beneficiados de tudo isso somos nós, sociedade. Porque se não fossem por esses corajosos e gênios empreendedores de tecnologia, a gente não estaria aqui falando por esse Google Meet, fazendo podcast para estar no Spotify. Então, assim, quanto que a gente, como sociedade, não ganhou? Olha para a nossa vida há 15 anos atrás, sem smartphone, né? Acho que mais, 17 anos atrás, sem smartphone. Quantos negócios não surgiram com a tecnologia? É um monte. É sensacional. Eu acho demais. Eu fico maravilhado com as histórias, porque é gostoso de ouvir isso. No fim, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de propósito, a gente está falando de, cara, tanto impacto que isso dá, né? Pelo menos eu sempre vi isso no empreendedorismo. E, Jordane, eu queria saber como que é o cenário, se você vê como que é o cenário aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Você consegue fazer uma comparação para a gente? Ou se quiser falar de outro mercado? Sim. Até colocar um ponto adicional, só para terminar nosso roteiro. Por favor. Quando você falou, nossa, eu não esperava que você olhasse para o contencioso. Sabe o que me frustrava na época? Eu fazia um trabalho grande em mim e eu não conseguia ver o final. Ainda mais assim, quando eu comecei, era tudo analógico, né? Sim. Cara, vem cá, eu fiz uma contestação linda, eu fiz uma petição inicial linda, a gente falou de processo, falou de recurso, foi técnico, mas eu não vi o final. Vai e volta. Daqui a 15, 20 anos eu vou ter uma decisão definitiva, mas até aí, e aí? Né? O peso que isso tinha para as partes era tão grande e me frustrava demais. Então, quando eu vejo, né, no paralelo do VC, que é tão dinâmico, que você vê, não digo que é resultado rápido, porque não é rápido, mas você consegue ver a coisa fluindo. Acho que o M&A também tem isso, né? Então, você vê o resultado do seu trabalho na prática. Então, acho que essa foi a diferença. E tem mais um ponto que eu queria acrescentar, pelo menos eu vejo isso, né? No contencioso, a gente está lidando com muita dor, né? Assim, não é coisa gostosa, geralmente vai pro contencioso porque deu ruim, não tá ali, vamos ali no... Não senão você teria feito um acordo ali, boa. Mas, quando a gente tá falando de negócio, a gente tá vendo, putz, é o sonho da pessoa ali. Tudo bem, no contencioso a gente também tá vendo sonhos ruir, ou não, mas enfim. Mas ali no negócio a gente tá vendo alguma coisa, tipo, saindo do papel, tá virando, tá trazendo coisa nova. Então, eu acho que isso que é o bonito dos negócios, né? Pelo menos eu vejo isso. Sem dúvida, acho que é gerar esse valor para a sociedade, né? Não estou dizendo que o contencioso não seja necessário, não, acho que é um instrumento essencial aqui para a nossa sociedade, mas profissionalmente falando, isso me frustrava muito. Acho que hoje está melhor do que estava há 20 anos atrás, quando eu comecei, mas mesmo assim, acho que essa falta de eficácia, eficiência, me trazia um desconforto grande, por isso eu desisti da magistratura e resolvi sair do contencioso. Que bom, Juliana. Hoje você juíza lá... poxa, eu tinha aquela esperança, né, jovem, falei, poxa, eu vou fazer a diferença, vou fazer...
Acho que não é bem por aí, mas, enfim, acho que foi isso, por isso que a área me escolheu e eu escolhi a área depois e me encantei com ela. Acho que, no fim, é o que faz eu levantar da cama todos os dias e deixar minha família, meus cachorros e minha casa para estar no telefone aqui com o cliente, para responder e-mail, para revisar contrato. Vale a pena, né, Juliane? E, Juliane, e do mercado, o que você acha? Acho assim, o Brasil, hoje, olhando até uma retrospectiva de quando eu comecei a trabalhar com VC, é outro planeta, tá? Acho que a gente amadureceu demais. Não se compara em termos de números e maturidade mesmo do mercado com os Estados Unidos ainda, Israel, que tem um cenário completamente diferente, mas também mais de 50 anos, 40 anos fazendo isso, tá? Mas a gente saiu da água para o vinho em 10, 15 anos de uma forma absurda. E hoje a gente sente bastante os efeitos, acho que os efeitos são muito parecidos, né? Bate lá e bate aqui também. De toda a dificuldade, né, do mercado, não é só aqui, acho que não é só o Brasil que está passando por essa dificuldade aqui de anos mais duros do VC, lá fora também. Então é muito, quase que para e passo, né? O que acontece lá, acontece aqui, e as coisas acabam se reconectando. Mas eu tenho que dizer que a gente aprendeu muito com os americanos e vamos continuar aprendendo, mas temos que ter a maturidade de saber que não é tudo que acontece lá que acontece aqui, o que funciona lá vai funcionar aqui. Então, tem aqui um learning process grande ainda do nosso ecossistema, tanto do empreendedor quanto do investidor, de entender e chegar num ponto ótimo aqui para a maturidade. Eu torço muito aqui para que a gente consiga chegar rápido num ponto parecido com o que está hoje nos Estados Unidos, que já estão nadando de braçada nisso há muito tempo, né? Acho que a gente melhorou demais. Não, sensacional. E tem um potencial muito grande também aqui no Brasil ainda, né? Pelo menos sem dúvida, sem dúvida. É um país de mais de 200 milhões de habitantes, com empreendedores incríveis, com gente muito resiliente, né? Acho que é a grande diferença. Haja resiliência. Eu admiro caramba, porque para empreender no Brasil não é fácil. É muito mais difícil, inclusive. Temos muitas oportunidades, ao mesmo tempo temos muitas lacunas, né? Tanto de capital quanto de pessoas técnicas mesmo. Acho que a gente tem ainda uma falha grande para formar pessoal de tecnologia, formar engenheiros e cientistas da computação. Acho que a gente tem um leque grande aqui ainda a preencher no mercado, de pessoas que queiram olhar para isso e querer ter um diferencial. Então, acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouquinho. Educação talvez seja a semente que a gente precisa plantar de uma forma mais dura aqui no Brasil para poder colher frutos lá na frente, né? Isso é longuíssimo prazo. Não, total. E, Juliane, eu queria saber, para quem quer entrar na área de Venture Capital, no direito, né? Ou também empreendedorismo, mas eu queria saber, para quem quer entrar e ainda não... O que você sugere? Bom, primeira coisa, estudar, né? Ler bastante atrás, é um mercado muito dinâmico, então entender onde você tá querendo pisar. Acho que hoje o jovem tem um acesso à informação privilegiadíssimo, assim. Saber filtrar de fontes interessantes. Acho que a gente foi muito para fora também para entender o que estava acontecendo lá e tentar replicar aqui, mas acho que aqui no Brasil hoje a gente já tem muito material legal sobre isso, então acho que a primeira coisa é estudar e ir atrás, conversar com pessoas que estão na área. Eu sou super a favor de começar uma carreira jurídica um pouco mais generalista para ganhar a casca ali. Então, trabalhar com a M&A é legal, trabalhar com o societário antes é legal, mas tem que saber virar ali a chavinha se você quiser ir para o VC, porque tem uma base grande dessas áreas, mas é outro mindset, é outra forma de pensar, né? Então, e tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, acho que estudar, ir atrás, conversar e testar a temperatura da água, né? Se possível, tentar fazer um estágio, ou se já for formado, conversar com profissionais já experientes e aos poucos entrando ali, mas não ser curioso não, porque eu vejo, infelizmente, muita gente mal assessorada, não porque as pessoas são ruins, mas porque não fez o básico bem feito ali, de ir atrás, de estudar, de entender como é que o mercado funciona e aí fazer a diferença. E, Juliane, aproveitando, você tem algum livro para indicar? Porque eu sempre conheço aqueles dois, né? O Venture Capital for Dummies e o Venture Deals, né? Que é o clássico da área, né? Não sei se você conhece mais algum. A gente tem pouco livro publicado sobre isso. Mas tem muito artigo, né? Tem muito artigo. Tem muita coisa lá fora publicada de
de artigo mesmo, com números e tal, olhar muito para a área de business, acho que é legal. Tá. A gente tem hoje grandes sites que colocam dados também de operações, que eu acho que é legal conversar e ir atrás. Então, poxa, até hoje em dia você consegue, se você quiser ver como é que funciona um mútuo conversível, você entra no site da Anjos do Brasil, você baixa um modelo. Sabe assim? Eu sou da época que as pessoas discutiam a natureza jurídica do mútuo conversível, entendeu? Então, poxa, ler, tentar entender, né? Acho que a gente tem muita aceleradora, assim, olhando para isso, com modelos de negócio. Acho que tem bastante escritório também que divulga modelos de documentos, que acho que é legal olhar e perguntar e tentar se interessar e ir atrás, e artigos também, né? Acho que é isso. Livro mesmo não... tem pouco, né? Tem pouco, não tem muita coisa, não. Mas, e cursos, né? Tem cursos lá fora também, mas aí já investimento é maior. Aqui também tem alguns cursos bacanas. Mas muito legal, Juliana. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado sua experiência com a gente, foi muito legal. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar que o pessoal quiser entrar em contato com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. Claro, pode me mandar um e-mail. Meu nome é difícil, mas é Juliene, não é Juliane, é Juliene.piniano, PINIANO, @fmderhike.com.br. Beleza, muito obrigado, Juliane. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.